Boa noite, minha Paraíba. Começando a partir de agora mais um Frente a Frente para você pela sua TV Arapuã nesta segunda-feira. Nosso convidado de hoje está praticamente 2 meses conduzindo uma das pastas mais complexas da gestão estadual. Falando do jovem médico Ari Reis, o novo secretário de Saúde da Paraíba, que está conduzindo uma pasta aí cujos programas têm sido até copiados por outros estados. Vamos saber como é que ele tem adotado sua postura aí nessa gestão para dar continuidade àquilo que está dando certo na Secretaria de Saúde, mas principalmente se ele já está conseguindo imprimir a marca dele para corrigir, para consertar aquilo que está dando errado ainda na Secretaria de Saúde, que merece aí uma intervenção e uma correção na Secretaria de Saúde do Estado. Você acompanha a partir de agora, Frente a Frente, está no ar. Secretário Ari Reis, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente, primeira vez, né? Obrigado pela presença, viu? Boa noite, Luiz. Boa noite a todos os telespectadores que nos assistem aí através da TV Arapuã, no programa Frente a Frente. Gostaria de agradecer primeiramente pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui. Bom demais. Esperei você fazer 2 meses aí à frente da secretaria para poder estar aqui conosco. Na verdade, algumas pessoas, alguns telespectadores podem estar dizendo, olha, tal, secretário novo de saúde, não conheço, tal, não, já ouvi falar, mas não tenho detalhes. Como é que você chegou, qual é a sua trajetória que lhe faz chegar até aqui, né, a Paraíba, você que é pernambucano, você até chegar aqui na Paraíba e estar na Secretaria de Saúde. Conta um pouco de quem é Ari Reis aí, para quem eventualmente ainda não lhe conhece. Exato, sou pernambucano, sou paraibano também, porque tenho o título de cidadão aprovado pela nossa Casa Habitar as Pessoas, sou pessoense também, né, propositora aqui da Câmara de Vereadores, mas vim para a Paraíba para cursar medicina. Passei aí na Universidade Federal de Campina Grande, né, no vestibular. Pesquisei sobre a Paraíba, pesquisei sobre Campina Grande, porque naquela época, né, nós éramos selecionados para 2 ou 3 universidades e aí você poderia escolher entre a primeira e a segunda opção. E de primeiro, quando eu não conhecia Campina Grande pessoalmente, comecei a pesquisar fotos e vídeos, imagens e me apaixonei pela cidade de Campina e resolvi cursar lá os 6 anos de medicina na Universidade Federal de Campina Grande. Né? E de lá para cá, enfrentamos o período de pandemia, né? Estava no final do curso. Só um parênteses, secretário. Quando você fala naquela época, o curso... Que época é essa? Você é muito jovem. Que época é essa? Que ano é esse que você está dizendo? Nós entramos na Faculdade de Medicina no ano de 2014. Né? Então, pegamos ali, no final do curso de Medicina, pegamos o início da pandemia. Eu me formei no ambiente de pandemia. E como foi que eu me identifiquei com gestão em saúde? Ainda nos hospitais do Estado, lá, naquela época, em Campina Grande, era o Hospital de Trauma de Campina Grande, que era a principal referência em Covid-19 durante a pandemia. Nós começamos, ainda como estudante, a participar de estágios do governo federal ali naquela unidade. Né? E a partir do contato, já trabalhava também com o Dr. Johnny Bezerra, que é meu antecessor na Secretaria de Saúde, né? Nós começamos a ter esse zelo pelo que é público, ter esse carinho por coordenar ações no Serviço Único de Saúde. De lá, assumi coordenações no Hospital de Clínicas de Campina Grande, assumi a convite do governador a direção geral do Hospital Regional de Picuí, onde fui diretor-geral no Hospital Regional de Picuí. Né? Participamos ali durante o ano de 2021, durante o ano de 2022, à frente daquela unidade. Fui secretário executivo de saúde, né, no início de 2023, né, uma pasta importante, secretário executivo de gestão da rede de unidades de saúde. É aquela pasta que é responsável pelos hospitais. Antes de ir para a PB Saúde? Antes da PB Saúde. Né? Meados de setembro, né, outubro, assumimos, na verdade, dia 15 de setembro, assumimos a PB Saúde, a fundação pela qual tenho o maior carinho, o otimismo, né, a verdadeira paixão pela fundação. É uma fundação, a gente costuma dizer, a fundação de todos os paraibanos, que ela faz uma gestão hospitalar ligada à secretaria, mas uma gestão de alta complexidade. Né? E agora, recentemente, foi incumbido dessa missão, esse presente, né, além de uma missão, um presente que o governador João Azevedo tem me dado, né, de poder contribuir, de poder deixar aí esse trabalho que a gente vem executando desde a época da pandemia, desde a época do Hospital Regional de Picuí, poder fazer agora de maneira mais efetiva, né, e com mais responsabilidade. Em pouco tempo também várias experiências e várias funções dentro da gestão pública. Deu tempo de fazer a residência? Você fez, não fez? Como é que é? Ainda fiz o início, né, do programa de residência médica em cirurgia geral. Né? Sou médico, atuei muito no plantão, mas a área de gestão foi quem me chamou mais a atenção. Então a minha especialização, o meu curso de pós-graduação em gestão hospitalar, tá?
e a gente tem esse verdadeiro apego, né? Nós costumamos dizer na Secretaria de Saúde que quando você começa em gestão, é difícil voltar para a assistência, né? A assistência também é apaixonante, estar na linha de frente, poder contribuir de maneira direta com o atendimento daquele paciente, com a resolução do seu problema, é muito importante. Mas estar aqui e comandar as soluções macro junto aos outros entes governamentais, aos secretários municipais, você consegue ver que o seu trabalho ele tem uma resposta mais difundida. E verdadeiramente, para mim, é uma paixão, é um ramo que eu pretendo seguir e, apesar do pouco tempo, temos aí na bagagem muita experiência. E é uma característica do nosso governador, o governador João Azevedo tem dado essa missão a muitos secretários jovens, por esse comprometimento. Nós temos, aí eu costumo dizer, uma dedicação exclusiva à Secretaria de Estado da Saúde. Todo o nosso tempo é empenhado, o tempo da nossa equipe. À frente de alguns hospitais nós temos gestores jovens também, mas para realmente colocar toda essa energia, colocar todo esse tempo, esse empenho, né, em prol da população paraibana. E eu quero mergulhar nessa história de enfim, tomar conta desse universo todo. Mas antes, só para a gente ter uma noção maior, todos os últimos secretários que passaram pela Secretaria de Saúde acabaram disputando algum cargo, acabaram na política. É o caso do ex-secretário Johnny Bezerra, está lá disputando a Prefeitura de Campina Grande. O então antecessor de Johnny, né, o ex-secretário Geraldo Medeiros, também teve ali uma experiência numa disputa política. Está na sua agenda? Ari Reis é o próximo, lá para frente, é o próximo candidato a alguma coisa aqui na Paraíba? Olha, veja bem, comandar a Secretaria de Estado da Saúde num governo, né, competente, como é o governo do João Azevedo, um governo organizado, comprometido com a saúde, é um cargo de muita visibilidade. Nós temos aqui, proporcionalmente, uma das maiores redes hospitalares de gestão direta da Secretaria. Então, são 34 hospitais. Para você ter uma ideia, são 22 mil servidores dentro da Secretaria de Estado da Saúde. Somente médicos, são 2.500 médicos que dependem desse nosso trabalho diário, dessa nossa dedicação. Naturalmente, há uma visibilidade muito grande ao comandar essa parte. O Dr. Geraldo Antônio, que me antecedeu, que comandou durante o período de Covid-19, ainda mais essa visibilidade. Acredito que dos 3 secretários aqui já citados, o Dr. Geraldo é aquele que é mais lembrado, né, por todos os paraibanos. Né? Por conta da pandemia, era muito entrevista, era todos os dias, foi um período difícil em que o secretário de Saúde teve aquele protagonismo. O Dr. Johnny também, na expansão de diversos programas que a gente tem, implementação junto ao início desse segundo governo de João Azevedo. Nós temos, como Ari, né, de maneira pessoal, um comprometimento com a gestão. Eu acredito que a política, né, é um talento, além do talento de gestor, é preciso ter um talento também para seguir essa carreira política e ter outras ambições. O que eu me identifico agora é a parte de gestão, é me empenhar nessa carreira, me aprofundar mesmo nos programas governamentais das nossas secretarias, as nossas parcerias com o Ministério da Saúde, tá? E poder fortalecer. Sou um apaixonado pelo Sistema Único de Saúde, pela gestão eficiente que é possível fazer sim, apesar do subfinanciamento, e é nisso que a gente pretende gastar nossa energia. Apesar de toda a visibilidade política que a Secretaria dá, nós pretendemos utilizá-la para melhorar também essas áreas técnicas, né, e dar visibilidade à gestão em saúde. Agora, secretário, para fazer uma pergunta bem direta, quando o senhor entrou ali no lugar do ex-secretário Johnny Bezerra, você entrou com essa missão de ser, vou usar a expressão, me permita a expressão, você vai ali tapar aquele buraco deixado pelo ex-secretário Johnny para ele retornar, se eventualmente precisar retornar? De forma muito direta, como é que você responde a uma pergunta dessa? Eu costumo dizer que nós, no governo João Azevedo, não só na saúde, em todas as pastas, nós somos um time, junto com o secretário de Administração, Tibério Limeira, junto com o secretário Ronaldo Guerra, junto com o secretário Nonato, nós somos um time alinhado, com reuniões e pautas semanais, no sentido de que todo mundo é capaz de executar, né, o seu papel técnico e contribuir no momento em que foi solicitado. Porventura estava a PB Saúde, né, por consequência, pela responsabilidade orçamentária, pelo conhecimento da rede que eu tenho adquirida por ter sido secretário de Gestão Hospitalar, foi-me dada essa missão pelo afastamento do nosso secretário, do nosso querido secretário, Dr. Johnny. Foi dado esse período para continuarmos a tocar um projeto que é um projeto do governador João Azevedo. Então, todos do time da saúde têm de ter esse alinhamento, não só eu, mas o Patrick que está ao meu lado, a Renata que está ao meu lado, sabe que o projeto de governo é um projeto do governador e a qualquer momento nós podemos ser demandados para assumir e dar continuidade àquele trabalho. Assumimos isso em meados do mês de junho, estamos aí há 60 dias, se for preciso por mais 60, por mais 30, por mais 2 anos, nós estamos aqui para cumprir essa determinação e, claro, continuar esse programa e esse projeto que é do nosso governador, que é do nosso governo, né, e seja o espaço
que ele queira que ocupe. E a dinâmica foi essa, ou seja, não sentaram com Ari Reis para dizer assim, olha, você entra aqui, lá no final da eleição, se der certo, se não der certo, você volta. Não teve esse... A conversa não foi nesse sentido. Não, de maneira muito natural. A PB Saúde ela tem um orçamento mensal de 50 milhões de reais. Que era que você estava gerindo. Após a Secretaria de Saúde, no ambiente da saúde, nós cuidamos do Hospital Metropolitano, cuidamos aqui na capital do Hospital de São Ramalho. Então, do ponto de vista de sucessão, né, do peso de sucessão e de responsabilidade, naturalmente o gestor da PB Saúde, ele tem essa, e de maneira contrária também, veja que o primeiro gestor da PB Saúde foi o Daniel Beltrame, né, e que já foi secretário executivo, então um grupo que coordena essas ações e que somos demandados aí dentro das necessidades administrativas e políticas. Não houve uma data de início, uma data de término. Certo. Estamos hoje, né, secretários do Estado da Saúde, estamos à disposição para ocupar não só a secretaria, como qualquer posto que o nosso governador ele demandar. Eu comecei o programa falando duas coisas. Como é que você está dando continuidade, conseguindo dar continuidade àquilo que tem sido referência como programa ou ação da Secretaria de Saúde e aquilo que naturalmente você precisa imprimir sua marca como visão de gestor. Cada pessoa é uma pessoa em si com suas características e que é aquilo que você está imprimindo sua marca. Mas vamos antes para aquilo que é preciso dar continuidade, seja na ampliação, seja ali no aperfeiçoamento dos programas da saúde. Quando você entrou, qual era a maior responsabilidade que foi lhe dada do ponto de vista de tocar programas como o Opera Paraíba, o Coração Paraibano e agora, porque me parece que aí ficou um tanto quanto nas suas mãos o dar certo o início do Paraíba contra o câncer, né? Quais são os números, secretário, que você pode trazer para cá para dizer que esses programas eles estão não só no caminho certo, como eles têm ali perspectiva de crescimento aqui no estado? Exato. O programa Opera Paraíba, mais difundido, é um exemplo nacional, foi executado, criado, idealizado pelo nosso governador, foi implementado, né, como política pública de saúde na Paraíba, ainda pelo secretário Geraldo Medeiros, né, lá no ano de 2019. Inclusive, agora nós comemoramos 5 anos do programa Opera Paraíba, com 113 mil paraibanos atendidos e feitas as suas cirurgias eletivas. Certo. Em 5 anos, 113 mil paraibanos passaram pelo programa Opera Paraíba. Essa fila que foi identificada ainda em 2019 era uma fila de 12.500 pacientes. E agora? Agora nós temos uma fila de cerca de 8 mil pacientes. Por quê? Porque a fila em saúde ela é dinâmica. Então, da mesma forma que você opera todos os dias, que você consulta e realiza exames todos os dias, existem pacientes chegando todos os dias também. E da mesma maneira que você amplia o acesso à cirurgia, mais pacientes deixam de fazer as suas cirurgias no mercado privado e vai em busca de atendimento no mercado público. Isso é interessante falar, porque eu participei, né, de gestões anteriores, tenho conhecimento de que aqui na Paraíba não era raro você se falar, ouvir dizer que para fazer uma cirurgia de vesícula, para fazer uma cirurgia de hérnia, um agricultor precisava vender uma moto, precisava vender um bem da sua casa, precisava vender um bicho de criação para ter acesso a um procedimento que não tinha no público, ele tinha que ir para o particular. Hoje essa realidade não existe na Paraíba. Nós temos colegas médicos, inclusive me reúno todas as semanas e dizem, rapaz, o mercado médico, particular, privado, para cirurgias abdominais de baixa complexidade, que são essas de maiores demanda, é um mercado que na Paraíba praticamente não existe mais. Olha aí. Por quê? Porque deixou o paciente... de ser um mercado rentável. Exatamente. No privado. O paciente, ele sabe que no SUS ele encontra. Nós temos documentado pacientes que procuram atendimento e entram na fila do Estado em uma semana, com 2, 3 semanas ele já tem a data do seu procedimento. Existem, inclusive, Luiz, regiões aqui da Paraíba, e eu cito e nas minhas entrevistas, a 4ª região do estado, a região de Cuité, né, que nós não temos dentro dos dados da Secretaria dos Sistemas de Regulação, pacientes aguardando por cirurgias de hérnia, cirurgias de vesícula, fila literalmente zerada. Fila literalmente zerada. Tem como nova missão, dada inclusive pelo nosso governador e já idealizada dentro do nosso programa de governo, é transformar o Opera Paraíba, dar celeridade, continuidade ao que está sendo feito com as cirurgias de média e baixa complexidade, são esses pequenos procedimentos, cirurgias ambulatoriais como as cirurgias de catarata, as cirurgias de hérnia e de vesículas não complicadas, e investir em cirurgias de alta complexidade, que nós sabemos que são os gargalos. Quais são? Cirurgia cardíaca, revascularização, cirurgia de válvula, então, cirurgia de coluna. Seria então, o próximo passo do Opera Paraíba? Esse já é o próximo passo. Nós já executamos o calendário do mês de agosto do programa Opera Paraíba, ele já sai fortalecido na ortopedia, porque nós sabemos que zeramos algumas áreas, outras áreas de maior complexidade, que exigem mais um nível, né, de especialidades médicas, de processo de aquisição, enfim, que é um problema nacional, interiorização da assistência especializada. Quem diria que nós teríamos cirurgias ortopédicas, cirurgias bariátricas acontecendo no Hospital do Catolé do Rocha?
Isso hoje é possível. Isso hoje, inclusive, acontece com o calendário já esse mês. Né? Quem diria que hospital como Monteiro, o hospital mesmo de Picuí, que hoje é um hospital que tem uma UTI de 10 leitos, tem um tomógrafo, tem um centro cirúrgico equipado com arco cirúrgico, com torre de vídeo, faz bariátrica, faz cirurgia ortopédica. Então, essa nova fase, né, que nós vamos dar início, por determinação do nosso governador, ao programa Opera Paraíba. Temos também a missão de iniciar as atividades do programa Paraíba contra o Câncer. Certo. Antes de a gente ir para esse novo programa, para explorar o Opera Paraíba, em alguns casos não tem como zerar a fila, como você disse, ela é um processo dinâmico. Você vai resolvendo e vai aparecendo mais pacientes nesse sentido. Mas o que vocês fizeram foi reduzir o tempo de alguém que está ali querendo fazer uma catarata, querendo fazer, ela poder fazer com um tempo menor. Qual é a média disso? Um paraibano hoje que precisa fazer uma catarata, você pode listar inclusive as outras operações que podem ser feitas, cirurgias que podem ser feitas. Qual é o tempo médio que ele espera aí para poder ser atendido aí no Opera Paraíba? Exato. Nós classificamos no Sistema Único de Saúde e o catalogamos como ele ineficiente aquele paciente que precisa de um procedimento cirúrgico eletivo e ele passa mais de 180 dias aguardando. Então, você precisa de uma cirurgia, você passou mais de 6 meses esperando aquela cirurgia, ali precisa de um alerta porque está acontecendo alguma coisa. Aqui na Paraíba, para alguns procedimentos cirúrgicos eletivos, esses de maior demanda, os pacientes não chegam a esperar 90 dias para serem realizados os seus exames. Isso é uma realidade atual. Inclusive, nós em algumas regiões de saúde que já tínhamos calendários divulgados de mutirão de cirurgias eletivas, que é a principal metodologia de realização no interior do estado, quando a gente divulga as vagas, os municípios não conseguem completar aquelas vagas divulgadas pela secretaria, a gente remaneja para outra especialidade porque não há mais pacientes em torno disso. Para outros procedimentos, é importante entender quem está em casa que a fila da saúde ela é dinâmica. Então, muita gente está em casa, estou esperando uma cirurgia ortopédica, o secretário falou que em 6 meses ela tem que estar resolvida, né? E que em 90 dias está saindo a cirurgia, mas tem mais de 90 dias que eu espero. Eu vou ter que esperar até os 180. A fila em saúde ela é dinâmica. Você tem um problema na coluna para ser operado, você está em 10º lugar na fila da secretaria, mas ontem entrou um paciente cuja gravidade da doença, os fatores de risco para ele são maiores que o seu. Então, você que estava no 10º, aquele paciente passa a ser classificado e ele passa à sua frente. Então, paciente, acontece muito cirurgia cardíaca. Né? É um paciente que está esperando por uma cirurgia cardíaca no Hospital Metropolitano, mas, às vezes, você é chamado depois que o seu vizinho, depois que a pessoa da outra rua, mesmo você ter dado entrada na prefeitura o dia antes. Mas é porque o caso daquele paciente foi classificado como risco maior que o seu. Então, há uma metodologia, por isso que essa fila ela é dinâmica, não é estática. Né? E nós vamos trabalhando com isso para potencializar ainda mais. Abrir só um parênteses dentro dessa história, porque num tempo recente, o governador do estado, o João Azevedo, ele teve que submeter ali a algum procedimento, me corrija se eu estiver errado, cardíaco, e foi para o Hospital Metropolitano, né? E foi para o hospital, e interessante que esse ato do governador gerou 2 movimentos, né? Uma parte das pessoas entendendo que ali o fato do governador do estado ter ido para o serviço público, né, utilizar ali os médicos, os equipamentos, enfim, o Hospital Metropolitano aqui na Paraíba garante que, de fato, nós temos uma rede de atendimento neurológico e cardíaco muito, muito forte. Mas, por outro lado, ele recebeu cobranças, sobretudo de algumas figuras da oposição, para dizer que o governador furou fila nesse sentido de cirurgia. E aí, secretário, você estava nesse tempo ali para entender, o governador João Azevedo furou fila, não furou fila, deixando aí esse em 11º lugar nessa história, não? A classificação, o procedimento pelo qual o nosso governador passou foi o procedimento de cateterismo, e há o cateterismo de urgência, aquele que é feito pela urgência, que nós atendemos, aquele paciente que infartou, que necessita do exame, ele é regulado para lá, e há o cateterismo eletivo. Né? O nosso governador João Azevedo ele é um paciente eletivo e ele é um paciente que não furou a fila. Foi agendado um procedimento, inclusive no mesmo dia que o governador realizou o procedimento, com o mesmo material, na mesma máquina. Nós tivemos um gari da região de Guarabira que realizou naquela mesma máquina e tivemos diversos outros pacientes no Hospital Metropolitano a realizar o procedimento daquele mesmo dia. Dentro do agendamento? Dentro do agendamento. Nós temos o histórico disso, a linha, né, de atendimento do paciente João Azevedo, da entrada, depois o dia da marcação. O médico que atendeu o nosso governador é o mesmo médico que atende os nossos pacientes, inclusive hoje no Hospital Metropolitano. E é interessante se falar em cateterismo, e está nesse âmbito,
né, dentro do atendimento do nosso governador, é que o programa Coração Paraibano, que é outro programa nosso, ele busca zerar, né, levar o que nós encontramos nos livros de medicina, o que nós encontramos nos livros de cardiologia para o sistema público de saúde, ou seja, atender aquele paciente infartado no tempo hábil, né, no tempo viável para aquele músculo cardíaco ser salvo, né? E nós temos, após esse programa, algumas regiões da Paraíba com cateterismos zerados, inclusive cateterismos de urgência. Ou seja, quando eu fui diretor do Hospital Regional de Picuí, não raras vezes, e quem é do interior que está me escutando sabe disso, de que infartar na Paraíba era sinônimo de morte. Eu passava, um paciente que era para ser atendido de 120 minutos, ele está dentro do centro de referência com hemodinâmica, nós passávamos 15 dias com esse paciente. Esse paciente ele já saía para a fila de transplante, aquele músculo cardíaco eu não conseguia mais salvá-lo. E hoje, em Patos, inclusive, ali na hemodinâmica instalada, né, pelo governo de João Azevedo, administrada pela PB Saúde na cidade de Patos, por diversos dias nós recebemos mensagem: não temos nenhum paciente de urgência na fila para o cateterismo. Ou seja, nós conseguimos salvar esse paciente dentro de um tempo determinado pela literatura médica, né, de que ele precisa de assistência, inclusive para pacientes eletivos. Então, conforto. Na região de Campina Grande, isso é muito pronunciado. Trauma de Campina Grande é outra hemodinâmica. E nós temos, por diversas vezes, essa fila e essa demanda. Então, eu faço uma pergunta que é muito importante, essa expressão que você disse, porque do ponto de vista de quem não é da área, pode entender que infarto é sinônimo de óbito. E não é. E não é. Isso era cultural no nosso estado, porque o paciente ele não conseguia chegar ao atendimento. Ele não tinha acesso a um trombolítico, que é uma medicação que é feita, né, durante ali as primeiras horas, os primeiros minutos, né, do paciente infartado para desobstruir aquela artéria obstruída, né? Ele não tinha direito a chegar na hemodinâmica, porque a hemodinâmica que existia era no Hospital Metropolitano. Quem poderia imaginar que teria uma hemodinâmica em Patos? Então não tinha tempo desse paciente, não tinha aeronave para esse paciente. Como é que vocês fazem essa captação? Vamos lá, o cidadão está lá em Uiraúna, ele sai, não sei, vai para um PSF, ele tem ali um... e como é que vocês conseguem captar aquele paciente lá para dizer que aquele paciente precisa ser urgentemente levado para tal local e vocês montarem essa rede? Como é isso hoje? A melhor maneira de explicar isso é o que eu sempre vejo quando eu saio de João Pessoa, vou para Patos ou vou para Cajazeiras. Quem viaja pela BR-230 encontra, no mínimo, umas 4 ambulâncias brancas com adesivo Coração Paraibano. Então, todo mundo que viaja sabe, é para lá e para cá essa ambulância. Quais são essas ambulâncias? Somente o governo de João Azevedo, no ano de 2022 e 2023, adquiriu 60 novas ambulâncias para o estado. Dessas 60, 41, elas são empregadas exclusivamente no programa Coração Paraibano. Se não tiver, nem roda. Se ele infartou em Uiraúna, deu entrada no hospital de Uiraúna, foi regulado como infarto, com eletro, para o hospital de Cajazeiras, o cardiologista participa daquela regulação, fala quanto tempo ele tem que entrar no hospital de Cajazeiras e essa ambulância com o trombolítico ou o trombolítico do hospital de Cajazeiras, se der tempo, vai lá e resolve. Se ele tiver de ser transferido para Patos, eu tenho como levá-lo, dentro desse tempo que a literatura me permite, para Patos via terrestre. Se eu não tenho uma vaga em Patos, vai uma aeronave, nós temos 2 aeronaves, 2 UTIs aéreas aqui em João Pessoa, ela vai em Cajazeiras, pega aquele paciente, leva ele para Patos, para ele chegar em tempo hábil, né, para realizar o exame. E essa estrutura, o paciente infartado hoje, tem uma linha de cuidado de cardiologia dentro da regulação, que é a linha do Coração Paraibano, exclusivo só para pacientes com síndrome coronária aguda. Então, existe ambulância, existe médico agora, cardiologista só para atender. E está interligado. Porque eu vou lhe perguntar, secretário, o senhor está querendo dizer que não precisa, então, de indicação política, de ligar para o vereador tal, para o deputado tal, para que ele fique ligando, ou para o conhecido, o diretor, não precisa disso. A rede funciona automaticamente, é isso? Não precisa de influência, ligar para A, para B, para poder fazer esse movimento? Ela funciona de maneira automática. As nossas regulações, né, elas têm critérios de prioridade, de recebimento. Nós temos equipes trabalhando na Central Estadual de Regulação, médicos lá agora, é uma espécie de call center, preparados, prontos, na frente do computador, para aquele paciente de qualquer cidade, de qualquer hospital municipal, de qualquer orientação ou posição política, se ele chegar, ele é atendido. E a prova é tanta de que nós divulgamos, não raras vezes, nas redes sociais da Secretaria, que estamos com a demanda zerada. Então, se está zerada para o aliado, está zerada para o adversário também, porque nós trabalhamos para todos, né? Então, a divulgação disso, a participação no mutirão de cirurgias eletivas, o atendimento dos nossos hospitais, eu costumo dizer, quem procura um hospital hoje na Paraíba, se não sai com o problema resolvido, ele sai pelo menos com a data para resolver aquele problema, independente da indicação
né, que ele tenha chegado até lá. E qual é o papel das prefeituras em programas como esse, desde o Opera Paraíba e o Coração Paraibano? Estou lhe perguntando isso porque o governador João Azevedo teve segunda-feira aqui, né, mencionou isso também, mas o ex-secretário Jones já havia mencionado de que algumas prefeituras, mas aí para ser mais específico, a Prefeitura de Campina Grande não conveniou com o Estado, ou seja, ou de certa forma deixou de querer receber do Estado a ajuda de um Opera Paraíba e de um Coração Paraibano. A versão da Prefeitura, claro, em linhas gerais, do então secretário Carlos Dunga, Dunga Júnior, desculpa, do município, dizia o seguinte: não, a gente já tem o nosso programa de cirurgias e, enfim, o Estado poderia ajudar com mais recursos para a gente aumentar o nosso e tal. Existe isso mesmo na relação com Campina Grande? Existe. O programa Opera Paraíba ele foi criado em 2019 e houve a adesão dos municípios paraibanos. Campina Grande foi um município que não aderiu ao programa Opera Paraíba sob a lógica e a justificativa pensada à época e até hoje divulgada de que os munícipes de João Pessoa, né, eram atendidos e são atendidos ainda nos hospitais municipais de João Pessoa, não, desculpe, de Campina Grande, são atendidos nos hospitais municipais de Campina Grande. Nós sabemos que existem hospitais de cirurgia geral na cidade de Campina Grande, mas o fato é que nos hospitais estaduais, mesmo sem a adesão da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Campina Grande, nós operamos milhares de pacientes campinenses. Então, mesmo sem ele aderir, nós não fechamos a porta para o campinense ter acesso no hospital de clínicas, no hospital de trauma. Né? Aquela porta está aberta, nós atendemos a população de Campina Grande, mesmo sem a efetiva adesão da Secretaria Municipal. Como é essa adesão de um município? Como é a adesão? Veja, o Sistema Único de Saúde é um sistema de saúde municipalista. A decisão dos recursos que são destinados para os 223 municípios da Paraíba ela é uma decisão daquele secretário municipal. Isso é feito perante a CIB. Então, aquele recurso para cirurgia eletiva, o secretário municipal de Alhandra, ele tem a possibilidade de decidir se ele vai executar na rede dele, quando ele tem, se ele vai contratar outro município maior, que tem uma rede maior, e ele passa aquele recurso e o paciente é atendido lá, ou se ele contrata o Estado. Quem é que tem? Nós sabemos que dentro dessa lógica há um subfinanciamento. Sim. Ninguém sozinho consegue montar um hospital municipal de cirurgia com o recurso que recebe de cirurgia, né, no município de 15 mil habitantes. Então, precisa de uma suplementação. Quem é que tem esse poder de suplementar? Um governo organizado, né, do ponto de vista fiscal, financeiro, orçamentário, como o nosso. Então, a maioria, né, os 221 municípios paraibanos, eles são pactuados a executar seus procedimentos cirúrgicos com o Estado. E o município de Campina Grande, ele recebe o seu recurso e executa dentro da sua rede, complementando, né, com recursos próprios, recursos dele. Então, por isso que muitas vezes a gente identifica algumas fragilidades do governo municipal não conseguir acompanhar essa demanda que a população tem, mas mesmo assim o governo do Estado, mesmo não recebendo esse recurso destinado ao município, ele abre as portas, né, do hospital e hoje atende a população. Hoje quantas cirurgias lá para Campina Grande dentro do Opera Paraíba e se a Prefeitura tivesse aderido, quantos seriam a mais? Você consegue ter essa noção? O Hospital de Clínicas de Campina Grande, ele foi criado na época do Covid, um hospital que chegou a ter 110 leitos de UTI durante a pandemia de Covid-19. Eu participei de todo esse projeto e a partir do decréscimo de casos, né, nós transformamos aquele hospital em um hospital de cirurgias eletivas. Então, esses mesmos 110 leitos, eles servem para cirurgias eletivas. Hoje, executamos entre 850 a 900 procedimentos por mês para pacientes de toda a Paraíba, em diversas especialidades. Né? Tendo, sim, instalada essa demanda, fosse o caso dessa demanda de Campina Grande ser absorvida por lá, nós necessitaríamos, claro, de uma potencialização do serviço. Mas é importantíssimo lembrar que mesmo dentro dessas 850, 900 cirurgias, cerca de 30% desses pacientes são de Campina Grande, mesmo o município não tendo sido pactuado. Quem é de Campina Grande sabe que o ambulatório do Hospital de Clínicas está aberto para triagem, está aberto para consulta, está aberto para fazer exame. Você pode, mesmo não conseguindo na unidade básica de saúde do município, entrar no site do programa Opera Paraíba, cadastrar a sua cirurgia, ser regulado para o Hospital de Clínicas, mesmo que a sua UBS, né, isso eu falo de maneira geral, para toda a Paraíba, mesmo que a sua UBS não encaminhe você para a regulação, você pode sozinho, através do operaparaíba.pb.gov.br, cadastrar e ter acesso à sua cirurgia eletiva. E o Paraíba contra o Câncer, que aí também me pega ali um pouco, o começo dele pega também um pouco na sua entrada
na Secretaria de Saúde. Você já tem números que possam apontar que o programa também está no caminho certo e já conseguiu, assim como o Coração Paraibano, salvar vidas? Exato, é um grande desafio. Sob determinação do nosso governador, né? Nós estamos dando agora para todos os paraibanos o direito de ter um grande aliado na luta contra o câncer. Qual é o principal problema da oncologia na Paraíba? Que a oncologia, os recursos, né, materiais, os recursos humanos, técnicos, o parque tecnológico para atender pacientes de oncologia, ele está centralizado em Campina Grande, está centralizado em João Pessoa, com gestões municipais também desses dois municípios nessa linha de cuidado. Agora o Estado ele está entrando para investir, para potencializar esses serviços já existentes, como é o caso do Hospital Laureano aqui em João Pessoa, como é o caso da FAP em Campina Grande, para construir e ofertar novos serviços. Nós vamos pegar 22 das 34 unidades hospitalares e os exames, consultas especializadas, tomografias, ressonâncias desses hospitais menores, eles vão um percentual desses exames vão ser direcionados para o atendimento do paciente oncológico. Né? Nós vamos fortalecer o Hospital do Bem na cidade de Patos. Quem usa lá o Hospital do Bem sabe o benefício de não precisar mais viajar para fazer uma quimioterapia, não precisar mais viajar para ter acesso a um oncologista. Então vamos potencializar esse serviço, além de contratar serviços novos privados. O programa ele já começou, né? Ele começou ainda em junho, inclusive a primeira cirurgia do programa Paraíba contra o Câncer foi feita aqui em João Pessoa, no Hospital Edson Ramalho. De lá para cá já são 57 números de hoje, procedimentos cirúrgicos realizados somente em oncologia e cerca de 191, né, em média, aproximadamente, né, números de hoje, 191 pacientes já estão dentro dessa regulação específica que, do mesmo jeito que aconteceu para o infarto, vai haver agora para a oncologia. Né? Nós sabemos que o principal desafio para quem tem câncer na Paraíba é ter direito ao diagnóstico. Quando você bate na porta da FAP mesmo, né, que você tem uma sintomatologia, você não vai conseguir uma primeira consulta. Você não vai conseguir uma biópsia. Você Isso só é muito importante para o tratamento, o tempo. Para o tratamento. Você só consegue entrar no Hospital da FAP de Campina Grande se você tiver uma biópsia na mão. E até ter a biópsia da mão, quem pegou na sua mão? Quem fez o exame? Quem garantiu a consulta? Depois da biópsia que você entrou, você enfrenta outra fila dentro do hospital para ter acesso à radioterapia, para ter acesso à cirurgia e à quimioterapia. Nós temos agora a estrutura de enfermeiros navegadores dentro do nosso serviço que ele acompanha aquele paciente diariamente. Então, aquele paciente, ele teve uma suspeita, ele vai para o oncologista, para o cirurgião oncológico. Ele precisou do exame, tem uma pessoa ali olhando todos os dias, fez o exame, saiu a biópsia, vai ser encaminhado para onde? Para cá. Tem alguém olhando, depois dele encaminhado, ele fez a radioterapia, ele fez a cirurgia, ele fez a quimioterapia. Então, nós temos aí, né, uma verdadeira estrutura, assim como fizemos com o infarto, né, cerca de 176 milhões de reais vão ser investidos, né, para potencializar essa linha de cuidado aqui na Paraíba. E teremos sim, né, a partir do... E aí eu deixo como novidade, né, agora na primeira semana de setembro, nós vamos ter a caravana do programa Paraíba contra o Câncer. Assim como nós fazemos na caravana da Rede Cuidar, muito conhecida, nós vamos ter equipes itinerantes pelos estados, auxiliando os municípios, né, fazendo em cada região uma triagem. Vamos levar o cirurgião oncológico, vamos levar o oncologista clínico, vamos dedicar aquele dia naquele hospital em específico para realizar só exames para pacientes oncológicos. Isso vai ser feito a partir de setembro agora. Lançamos na semana passada um edital que vai contratar quimioterapia, radioterapia, PET scan, enfim, todos os exames complementares necessários e tratamentos também para oncologia. Muito bom. Secretário, deixa eu falar sobre um tema que é de distribuição de medicamentos aqui na Paraíba. Certamente, se eu abrir o celular aqui, deve ter perguntas sobre isso e questionamentos sobre isso. Vez por outra, a gente acompanha ali as pessoas tentando, né, pegar ali seu medicamento, receber ali seu medicamento. O CDMEX, né, que vocês chamam aí, esse centro aí de distribuição nesse sentido. Teve melhoria, secretário? Assim, qual é a dificuldade que vocês têm, do Estado tem, na verdade, de fazer essa garantia completa? Ou é porque há pedidos de fato que vão acabar parando na justiça e são medicamentos que não estão dentro da lista do Estado? Qual é o diagnóstico que pode ser e dizer ao cidadão que o Estado está regularizando essa entrega, essa distribuição no tempo certo, no tempo correto, que precisa de medicamento, naturalmente precisa tomar o medicamento no tempo certo? Exato. É preciso entender que, de maneira bem resumida, existe uma lista do Sistema Único de Saúde de medicações que são fornecidas pelo SUS. Certo. E devido aos avanços tecnológicos, nós temos diversas modalidades de tratamento farmacêuticos que saem todos os dias e que os pacientes querem ter acesso e têm o direito de ter acesso. Mas que elas não estão incluídas ainda no Mas ela ainda não está incluída na lista do SUS. E esses medicamentos são os medicamentos judicializados.
Então, o que você não tem direito de pleitear dentro do Sistema Único de Saúde, pela lista do Ministério da Saúde, você judicializa. É importante observar que aqui na Paraíba, além dessa lista do Ministério da Saúde, existe uma lista própria, com medicamentos incluídos pela assistência farmacêutica pelo governo do estado da Paraíba, que aumenta esse rol, né, de medicações e probabilidades de tratamento para a população ter acesso. Mas existem terapias que ainda não são cobertas nem por um nem por outro, devido ao avanço tecnológico. Todos os dias temos novas medicações. Esses são judicializados. Quando você judicializa um medicamento e aquilo, o juiz deu a decisão para o estado da Paraíba adquirir, é aberto um processo específico em seu nome para a aquisição daquele medicamento. E como todo processo de compra pública, haverá uma cotação, haverá a seleção de um fornecedor, né, e haverá a chegada, o prazo para que aquele fornecedor ele entregue o medicamento. Então, geralmente, a maioria das nossas queixas é no sentido de medicamentos judicializados. Temos que observar também que alguns outros medicamentos que não são judicializados, estão na lista, são de responsabilidade de distribuição do governo federal. Muitas vezes... É isso que eu ia perguntar. Se tem aqueles que não estão na lista judicializados, mas eu quero até falar mais daqueles que estão na lista e que a pessoa bate na porta e não chegou, não vai chegar até a previsão, daqui a um mês, daqui a 2 anos e tal. Existe o caso ou todo mundo que bateu lá no balcão, o medicamento vai chegar no tempo certo. Exato, existem alguns medicamentos que são distribuídos pelo governo federal, né, e essa distribuição em larga escala precisa entender que muitas vezes há falta de matéria-prima para produzir. Então não é raro, né, que alguns medicamentos de uso comum, a indústria farmacêutica tenha dificuldade de produzir e entre um mês e outro ele fique sem distribuição. É lá na fonte. E lá na fonte. E existe também os medicamentos que são de responsabilidade do Estado, mas que nós enfrentamos o mesmo problema. É importante todos lembrar. Pelo laboratório aqui? Pelo laboratório. Nós não temos laboratório com produção, mas nós compramos a um laboratório e esse laboratório ele pode enfrentar dificuldades na distribuição e poder atrasar um mês ou outro a entrega, tanto na distribuição como na matéria-prima para fabricar aquele medicamento, né? E há uma série de variáveis para o medicamento chegar até lá. Só que existe um detalhe importante. Aqui na Paraíba, no site da Secretaria de Estado da Saúde, SES, paraíba.pb.gov.br, lá tem a aba SES. No final da página, Luiz, tem assistência farmacêutica. Lá você consegue ver todos os medicamentos que são disponibilizados, se eles estão no CDMEX, se não estão, qual é o problema, a empresa tal é a contratada pela secretaria e ela não entregou. Previsão de entrega daqui a 10 dias. Então, toda essa lista é atualizada diariamente. Ou seja, nem precisa bater na porta primeiro ali. Você consegue ver pelo site. Inclusive, se o processo não for assinado pelo secretário, está lá, pendente de autorização do secretário estadual de saúde para aquisição do medicamento judicializado e tal. Então, consegue ter essa transparência. Isso é um problema que a maioria dos estados brasileiros enfrenta. Na verdade, todos os estados enfrentam nessa distribuição federal. Cada um tem o seu processo de compra e nós estamos em constante aperfeiçoamento. A gerência farmacêutica aqui no estado da Paraíba é enorme, né? Existem milhares de pacientes que dependem todos os dias dessa medicação e nós estamos sim tendo atenção, mas são inúmeras variáveis, né? E a Secretaria está aqui sempre disposta a resolver os problemas e a dar uma assistência de qualidade. Vamos falar sobre hospitais, inclusive que é talvez o universo que você mais registrou aí. Começou como diretor de hospital, depois, enfim, conduzindo a PB Saúde, que faz a gerência ali dos hospitais. Uma das coisas que me parece que mais difíceis de administrar na gestão pública é um hospital, em função dos gargalos que ele pode permitir de desperdício. De desperdício em vários setores, né? Desde de material de quarto mesmo até outros, até alimentação e tudo. O que é que você pode dizer, no caso da Paraíba, qual é o modelo adotado, qual é o sistema adotado aqui no governo da Paraíba, que garante que um hospital funcione aqui sem, naturalmente, o desperdício, sem seja lá dentro mesmo, ou desvio, ou desperdício mesmo, não por má intenção, mas o desperdício mesmo por mau uso, né, do que tem ali, dos insumos que tem ali. Que controle, que nível de controle vocês têm aqui? Nós temos aqui na Paraíba, secretário. Exato. Aqui nós fazemos a gestão direta. Diferente do estado vizinho, como Pernambuco, ele tem 55 hospitais. Desses 55, 30 são administrados por OS. O estado ele administra os maiores. Aqui na Paraíba nós temos 34 hospitais
temos 4 UPAs e temos a previsão já de entrega de novos serviços, né? Como é o Hospital de Trauma do Sertão, o Hospital da Mulher. Então, todos eles são feitos pela gestão direta da Secretaria de Saúde. O diretor que está naquela unidade, ele é nomeado pelo governador e faz a gestão daquela unidade. Para controlar isso tudo, nós temos uma gerência dentro da Secretaria, dentro do organograma da Secretaria, a gerência de Economia e Saúde. Nós temos também a gerência de Assistência Especializada, que é a que controla os processos de aquisição, o dimensionamento de equipes, se está correto, o consumo daqueles setores. Dentro dessas 2 estruturas da Secretaria, existe uma série de equipes que constantemente vão aos nossos serviços fiscalizar, né? Se aquele insumo está sendo adquirido, se aquele medicamento está presente para levar assistência àquele paciente, se aquele medicamento está sendo utilizado de maneira eficiente, se os pacientes que fazem tomografias todos os dias, aquelas tomografias são mesmo indicadas. Então, há quem revise esses prontuários, né, passe esse checklist para que a gente não tenha desperdício no setor público. Estamos avançando agora, ainda nesse segundo semestre de 2024, com a contratação de um sistema de gestão hospitalar. Aqui na Paraíba, nós vamos para uma nova fase da gestão hospitalar, que é ter um sistema eletrônico, onde todas as compras e aquisições sejam geridas junto ao prontuário eletrônico do paciente. Então, se o Luiz ele foi interno no Hospital Metropolitano durante 15 dias, através de um sistema eletrônico, eu sei cada medicação que você consumiu, o custo daquela medicação, cada refeição... Cada lençol que cada foi lençol. Então, basicamente, quem fez uma cirurgia no hospital privado sabe que você recebe uma pulseira com código de barra. Quando o enfermeiro vai lá, ele bota o código de barra no medicamento e bota na sua pulseira para dizer que você recebeu aquilo. Nós vamos ter essa realidade na Paraíba ainda no segundo semestre de 2024. E vai otimizar ainda mais esse mecanismo de controle, né, que a gente tem. Isso que eu falei é uma realidade que, de fato, gestões de hospitais passam por isso, essa dificuldade. Assim, na sua vivência, na sua prática, você entendia que, de fato, às vezes havia desperdícios, enfim, que prejudicavam todo o ponto de vista de recursos, como da própria produtividade do hospital. Exato. Isso passa por uma série de transformações. Por exemplo, secretário, só para a gente entender da vivência mesmo. Um exemplo, você vai desde uma cirurgia ortopédica. Uma cirurgia ortopédica que você vai preparar o paciente na sala e a equipe, quando vai lavar aquela ferida operatória, ao invés de utilizar 2, 3 frascos de soro, que é o recomendado, né, por protocolo, né, no ambiente de comparação, você utiliza 10. Então, você gastou 7 a mais do que poderia. O que é que faz? Que é um trabalho humano. Quem está ali é um enfermeiro, é um médico. Como é que conta isso? Que muitas vezes não tem esse senso de gestão pública, de otimizar os recursos, e aí ele acaba utilizando aquilo em demasia. Como é que se controla isso? Lá na farmácia. Na farmácia eu tenho um histórico de procedimentos, da quantidade de procedimentos cirúrgicos que eu faço todos os dias. E eu sei que naquele dia em específico eu consumi mais. Então aquela equipe está consumindo mais do que a outra e mais do que o protocolo que eu mesmo como hospital aprovei. Então a gente vai em cima do erro, corrige e vê especificamente onde está aquilo. Mas são inúmeras variáveis. Temos 34 hospitais, são 21 mil servidores. É claro que estamos, né, ativamente fiscalizando todos os dias isso nas nossas unidades e a tendência é sempre reduzir esse desperdício. E também o risco do extravio e do desvio. Ali são muitas pessoas e aí eu não estou fazendo acusação a ninguém, eu estou falando do ponto de vista de gestão mesmo. São materiais, insumos que facilmente podem desaparecer sem que se perceba. Ou hoje se percebe. Não, exato. Hoje se percebe. Não, você tem ideia. Os medicamentos do hospital, ele é armazenado na central de abastecimento farmacêutico. Então, às 10 horas da noite, o médico ele faz a prescrição do dia seguinte. Então, durante toda a madrugada, o pessoal daquele setor da farmácia prepara todas as medicações que vão ser aplicadas na manhã. E só sai daquele setor exatamente a medicação que vai para aquele paciente. Já é o meu primeiro mecanismo. Não é todo mundo que tem acesso ao estoque do hospital. Para ele ser desviado, ele vai ter que deixar de estar na ficha do paciente como checado. Né? E diversos outros mecanismos, como adotamos na Fundação PB Saúde, né, a título de curiosidade, mas as mochilas de quem vai dar o plantão, que leva sua roupa e seus kits de higiene pessoal, são mochilas transparentes. Né, entendeu? Para você ver o que é que está chegando, se a roupa, ver o que é que está saindo. Né, mas nós temos aí um ambiente de conforto. De todos os problemas de saúde que nós temos na gestão, os problemas de gestão hospitalar que nós temos, esse é um problema controlado, que nós temos, sim, a capacidade técnica instalada e a previsão de melhoria com esse sistema de gestão hospitalar. Secretário, vamos falar dos hospitais novos aí, dessa previsão de entrega mesmo, de uso desses hospitais, mas antes, deixa eu até lhe perguntar, estava dentro aqui, e está chegando pergunta nesse sentido, estava dentro da resposta sobre o CDMEX, você é a favor aí, pergunta ao médico também, mas eu estou dos tratamentos, e aí o Estado já faz esse fornecimento de tratamentos
com base no cannabis, na planta do cannabis aqui na Paraíba. Já há distribuição nesse sentido, já há financiamento nesse sentido por parte do Estado da Paraíba e, particularmente, você defende que isso seja ampliado? Exato. Aqui na Paraíba nós temos algumas organizações sociais que fazem a produção, né? Muitas vezes recebemos isso. Isso é uma fragilidade, inclusive. Tive na última reunião do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, todos os secretários estaduais, né? Todos os secretários estaduais estão regulamentando gerências específicas dentro das suas secretarias, aqui na Paraíba também. Vai ter aqui na Paraíba? Vai ter, nós teremos. Como é que é o nome? Fica gerência? Nós teremos uma gerência dentro da gerência de assistência especializada para a avaliação em conjunto com a assistência farmacêutica dessas novas demandas de tratamentos, desses tratamentos inovadores que nós temos, essas possibilidades. Então, tudo que se é estudado, tudo que se é aprovado e há indício, né, de que aquela terapêutica ela consegue gerar um resultado para aquela demanda, vai ser avaliado por essa comissão aqui na Paraíba e nós vamos passar a investir exatamente naquilo que tem resultado, seja no uso do canabidiol, seja no uso de outras terapêuticas, outras práticas complementares que a gente aprende muito na medicina, mas aquilo que tem evidência científica, aquilo que tem respaldo, aquilo que tem estudo, que traz benefício verdadeiro para a população, a gente, a partir da análise dessa gerência que está sendo construída aqui na nossa secretaria, nós vamos sim investir. Claro, tudo no âmbito, né, das evidências científicas, no âmbito do resultado para o nosso paciente. Olha aí. E você particularmente entende que há uma sinalização nesse sentido, secretário? Assim, aí pergunta até ao profissional médico. Exato. Nós observamos que alguns tratamentos, né, que têm utilizado, né, algumas substâncias como essa, ele tem dado o resultado efetivo, tem trazido, né, tem levado uma qualidade de vida importante a pacientes que sofrem de algumas patologias. E como médico, como gestor público, nós estamos aqui para chancelar e investir naquilo que evidentemente for comprovado. Então, é uma garantia nossa. Nós investiremos, né, e esse grupo de trabalho vai se dedicar àquilo que tem estudo, aquilo que tem comprovação científica, aquilo que verdadeiramente o recurso público ele deve ser empregado. Olha aí, e pode entrar na lista de distribuição dos medicamentos por parte do Estado. Não tem hoje. Não tem hoje, mas pode entrar na lista aqui no nosso Estado. Anúncio aí, exclusividade de primeira mão aí, para a gente fazer esse registro para quem está acompanhando. A gente acompanha muitos casos de quem se submete, né, a esse tratamento e tem ali bons retornos. Bom demais. Vamos rapidinho para o intervalo comercial, secretário. A gente volta aqui, um minutinho só, e volta tratando de outros temas aqui com o secretário de Saúde da Paraíba, doutor Ari Reis. Um minutinho só, a gente volta.